Paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez na fonte da palavra que é viva. E o nosso tema hoje é saindo da tenda. Lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 5, vai dizer assim: Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. No capítulo 14, se você for observar, no capítulo 12, na verdade, o Senhor faz o chamado a Abraão. E o convite é para ele sair da terra. Esse sair da terra é aquele momento da nossa conversão. É onde a gente abre mão de tudo que a gente vivia para uma nova vida com Deus. E embora o Senhor nos fale já de imediato o que Ele tem, o que Ele quer, o que envolve esse convite, a gente ainda não consegue entender muito bem, porque lá no capítulo 12 Ele fala para Abraão que Ele vai fazer de Abraão um grande povo. Mas Abraão, ele está tão fascinado por esse Deus que ele conhece, que chama ele, que tem um propósito para ele, que ele segue. Mas lá no capítulo 15, nós vemos o Senhor chamando Abraão para fora da tenda. A tenda é essa zona de conforto, é esse lugar onde já nos convertemos, onde nós já temos construído uma história com Deus, já temos experiências, já conhecemos ao Senhor. E a gente está tão satisfeito e saciado na presença dele que a gente está dentro da tenda e que a gente está pensando agora nas coisas que ele falou lá no início, das coisas que ele nos prometeu. E dentro da tenda a gente está vendo a impossibilidade da realização daquelas promessas. É onde a gente começa a cair a nossa ficha e dizer, bem, mas isso que Deus me prometeu, como vai ser, né? Porque Deus prometeu um grande povo e Abraão cai em si e fala, bem, tudo que o Senhor tem me dado até aqui, porque Deus multiplicou grandemente as riquezas de Abraão, ele pensou, vou deixar para o meu servo. Ué, mas Deus falou que faria de mim um grande povo. Mas Sara é estéril. Como um grande povo? E a tenda, apesar de ser confortável, ela é limitante. E às vezes o Senhor precisa nos chamar para fora, porque essa é a nova parte do processo. Observe que Deus ele tira Abraão da tenda. E ele fala assim, olha Abraão, sabe o que eu te prometi? Eu vou fazer uma analogia aqui para você. Eu prometi fazer de você um povo tão grande que para você ter uma noção, eu quero que você olhe para o céu e conte as estrelas. Mas é tão lindo, é tão rico, porque era impossível Abraão contar as estrelas, assim como era impossível aos olhos de Abraão ser pai. Mas Abraão, olhando para o céu, ele conseguia ter a noção que, embora ele não soubesse a quantidade, as estrelas eram muitas, eram incontáveis. Então, assim também, embora Sara fosse estéril, Abraão e Sara fossem velhos, ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra liberada, e aquilo se cumpriria na vida dele, mesmo que ele nunca soubesse exatamente, totalmente como. É como um milagre. Ele não sabia exatamente quantas estrelas, mas ele sabia que eram muitas. E é engraçado que o Senhor, apesar de já saber aquilo que não conseguimos fazer, o Senhor, ele nos dá o benefício da dúvida. Ele fala, olha Abraão, se tu pode, para você entender o que eu vou fazer na sua vida, se você for capaz, conte as estrelas e aí você vai ter uma noção. E é assim, diante das coisas que Deus nos promete, nós precisamos sair da nossa tenda, nós precisamos sair da nossa visão limitada do como, para a certeza de que não importa como, importa que acontecerá, importa que vai ser e que jamais seremos capazes de compreender, que jamais seremos capazes de dimensionar o que Deus vai fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que foi imputado a Abraão como justiça foi porque ele creu. Abraão creu. O verso 6 do capítulo 15 diz assim, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então eu quero te dizer que quando Deus te chama, quando você larga a sua velha vida para uma nova vida, assim como Abraão fez, que foi largar o passado dele, que foi largar o país dele, Abraão deixou o país dele para uma terra que Deus ia mostrar.
Isso ainda não é o bastante para que você viva a promessa, porque uma vez que você sai da sua antiga vida, uma vez que você deixa lá os costumes e passa a ter uma nova vida com Cristo, você vai encontrar uma zona de conforto, você vai encontrar um lugar de segurança, mas algumas vezes esse lugar também vai limitar a sua visão. E você precisa sair de dentro desse lugar e contemplar não a tua casa, mas a casa do Eterno, porque Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra. Deus habita em toda parte, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e às vezes você precisa sair da sua dimensão e ver na dimensão dele. O teto da tenda de Abraão era limitante, mas o céu do Deus infinito não era. E Abraão precisava ver isso, que o Eterno o abençoe, e assim também você possa ver as promessas que Ele tem para a sua vida, não na sua capacidade, mas na capacidade dele, em nome de Jesus. Amém.